Olá, eu sou o Leonardo Juan, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Gente, antes da gente entrar no conteúdo, que é o curso de iniciação à psicanálise, eu vou deixar alguns recadinhos para vocês, tá? O primeiro recado é que nós temos um grupo no WhatsApp para você que sofre de depressão, ansiedade, vício, síndrome do pânico e coisas do tipo, medos irracionais e todas essas coisas assim. Nós podemos te ajudar. Você acessa aqui, ó, tá aqui embaixo, aqui, ó, o número na descrição do vídeo. E lá você fala diretamente conosco. E nós temos o grupo no WhatsApp para terapia coletiva e cursos. Temos terapia individual e temos também a hipnose guiada. Tudo num precinho bem baixinho para você conseguir pagar, tá bom, gente? Porque aqui a gente não visa só o lado monetário da coisa. Nós visamos também a saúde e a integridade do paciente, que é o mais importante, né? Enquanto tem muita gente aí cobrando um valor inacessível para alguns, tá bom? A gente falou um pouquinho na outra aula de Freud, um pouquinho da história dele, falamos do id, ego e superego. Hoje a gente vai entrar um pouquinho mais no id, tá? Ó, vamos lá. O id age de acordo com o princípio do prazer, ou seja, busca a satisfação imediata de desejos. O id, ele já nasce conosco. Então, ele é de suma importância? É de suma importância. Por quê? Porque sem ele, o bebê não teria as necessidades dele atendidas, né? Então, tipo assim, se o id não for ali, não nascer conosco, o bebê não vai mamar, o bebê não vai fazer nada, né? De necessidades próprias, digo, de assim, tá, não tem mais criança aqui, de fazer fezes e outras coisas, tá bom? Imediata de desejos, vontades e necessidades. Aí entra o caso do bebê, do neném, né? Que ele tem muitas necessidades. Ele tem necessidade de se limpar, ele tem necessidade de se amamentar. E isso já nasce com a criança. Esse é o id. É o que precisa ser feito para o bebê, tá? O id é uma das 3 estruturas do aparelho psíquico. As outras 2 são o ego e o superego. A gente vai entrar nesse assunto um pouco mais pra frente, tá? Segundo a teoria psicanalítica, é responsável pelos impulsos mais básicos, como o desejo sexual e a agressividade. Gente, eu não sei se vocês já viram isso, mas um bebê que não tem maldade, se você ficar passando a mão no pênis dele, ele vai ficar ereto. Por quê? Porque é necessidade sexual. Então, isso é real. É real. A amamentação tem que ser real. Tudo tem que ser feito para o bebê. E ele já vem com o desejo sexual. Um bebê com desejo sexual, sim. Um bebê com desejo sexual. Ele já nasce, se você ficar mexendo ali, ele vai ficar ereto. Não tem como não ficar. Por quê? Porque o id já está nele. O id são os prazeres, são os desejos, são as necessidades. E isso tudo é muito louco, né? Porque você imaginar que um bebê pode ter isso, e tem, né? E também a agressividade. Desculpa. A agressividade. Como assim agressividade, Leonardo? Agressividade no caso de chorar, gritar, aqueles bebês que espernia, eles todos estão agindo no id. Porque quando a gente nasce, a gente vive apenas no id. Algumas características do id são impulsividade. O id é impulsivo. O id, ele é como que eu posso definir para você assim de uma forma melhor? Ele é um estímulo
tem a impulsividade como uma das suas características. Então, ele é impulsivo. Ele faz coisas que como dizem por aí, dá na telha e faz. E aí, eu já entro em outro tema. Eu saio do bebê e entro já no adulto, no adolescente, no adulto. No adolescente e no adulto. Porque se você não fizer bem essa mediação entre o id, o ego e o superego, que a gente vai entrar mais pra frente, o id, ele acaba dominando e predominando na sua vida. Aí tá um perigo. Já vou explicar. Qual é o perigo? O perigo é que se você agir na fase adulta com o id, vamos ter um problema aí. Porque ele é impulsivo. Então ele vai fazer coisas que não são necessárias para ele. Necessariamente para ele, melhor dizendo. Como assim? Você já viu aquela pessoa que tem um relacionamento e ela é impulsiva demais? Ela fala mesmo, seja relacionamento amoroso, amizade, pode ser qualquer tipo de relacionamento. E ela é impulsiva demais? É uma das características do id. Então, se você não for extremamente cauteloso, se você não passar bem as etapas da fase bebê até 2 anos, da fase de criança até os 12 anos, da fase de adolescente até os 18, dos 18 aos 60, adulto, e depois dos 60 idoso, se você não viver cada momento, se você não estiver dentro do seu contexto de idade, você vai agir pelo id. Porque ele é prazer, ele busca o prazer. O id, ele quer isso. Basta você saber se equilibrar e crescer mentalmente, psicologicamente. E como que eu faço isso, Léo? Só na vivência? Não, a vivência ajuda muito. A vivência ajuda muito. Porém, tem algumas outras coisas que nós possamos fazer. Por exemplo, terapia é uma coisa que nós possamos fazer que nos ajuda a trazer assim um despertar. Eu vou dar um exemplo para você para ficar mais claro. Quando eu tinha 18 anos, eu fui passar por uma psicóloga. Hoje eu tenho 26, né? Mas quando eu tinha 18, eu fui passar por uma psicóloga e ela falou assim: qual é os seus desejos? Meu desejo é ir em festa rave, meu desejo é pichar a parede, meu desejo é fazer tudo isso. Aí ela olhou pra mim e falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela falou: Leonardo, você não tem mais 14, 15 anos. Acorda. E aquilo foi um despertar pra mim. Porque eu percebi que a minha fase do id já tinha passado. E eu ainda estava sobre os meus desejos e meus impulsos. E quando nós vivemos pelos nossos desejos e impulsos, tudo vai dar errado. Nós vamos regredir no tempo e não progredir. A gente vai criar mais imaturidade do que maturidade. E nós temos que ter maturidade. O id é exigente. Tudo que ele quer na hora. Tudo. Faz tal coisa pra mim. Faz agora. Vou fazer daqui a pouco. Não, faz agora. Faz tal coisa pra mim. Já faço. Não, faz agora. É uma exigência do id que, no caso, assim, faz como agir como criança. Porque quando uma criança chora, a mãe vai lá e dá o mamar, dá o leite, né, alimenta, e troca e faz diversas coisas quando o bebê necessita. Só que o bebê é exigente. Então nós não podemos tirar a fase de bebê para a fase adulta. A gente não pode agir como adultos assim. Nós temos que ter uma coerência de vida, de idade, de mentalidade, e assim a gente vai indo. O id é cego, ele não vê a necessidade do outro, ele só vê a necessidade dele. Então dane-se o que o outro vai fazer, o que o outro vai pensar, o que o outro vai sentir.
Eu só eu só preciso me satisfazer. Esse é um dos desejos do ego. É irracional. Vou te dar um exemplo. Um relacionamento que o homem começa que o homem começa a imaginar coisas que a mulher nem fez. A mulher nem fez o que ele está pensando e ele está ali irracionalmente criando ideias, ideologias de que ela traiu ele, de que ela fez isso, que ela demorou 5 minutos a mais para ir no mercado, porque, por exemplo, ela vai no mercado em 10 minutos, hoje ela demorou 15. Ah, ela está fazendo alguma coisa de errado. Demorou 5 minutos a mais. Então o id, ele é irracional. E ele é egoísta. Ele só pensa nele. Não pensa no outro. Então ele não está nem aí para o outro. Não faz planos, porque não tem contato com a realidade. Não tem contato com a realidade, ele não faz planos. Não espera. Busca uma solução imediata para as tensões. Então, ele está com dificuldade, ele busca uma solução imediata. Por exemplo, se um médico fala assim, toma essa medicação que em 3 dias você vai ficar bem. É só um exemplo, tá? 3 dias você vai ficar bem. Ele quer ficar bem na hora. Ele não aceita isso. Quem age pelo id não aceita isso. Não aceita frustrações. O id é muito importante no início da vida, pois ele é quem garante as necessidades do bebê sejam satisfeitas. As crianças pequenas são governadas pelo id sem raciocínio. Porém, quando você passa da fase ali de bebê para frente, você já não tem mais que ter o id. Você tem que ter responsabilidade, você tem que ter você tem que ser exigido, você tem que ter realidade, você tem que ter contato com a realidade do mundo e entender que as coisas não são como elas deveriam ser na sua cabeça. Elas têm que ser do jeito que elas são. Quando você começa a aprender a viver isso, você vive com muito mais tranquilidade, com muito mais calma. A maioria dos pacientes que eu atendo, eles são governados pelo id. Eles querem as necessidades deles sem fazer os movimentos para que isso aconteça. O id consiste nos desejos, vontades, pulsões primitivas. Primitivas, lá de quando você é um bebê. Entende? Então, vamos nos analisar, colocar nossa vida em prova, pega esse vídeo, escuta, vai pausando ele, vai analisando situações da sua vida e vê se você está no id ou não. Se você tiver, já falei, procura aqui o número abaixo, entre em contato conosco e nós ajudaremos você, tá bom? Gente, muito obrigado, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Um beijo, fiquem com Deus, amanhã tem mais.